Bom dia, galerinha! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Turminha, quarta-feira, né? Dia de aula de geografia e dia de avaliação, né? Então tem uma galera aí que já tá começando a fazer as provas, já vem com a prof hoje, né? Pra começar a fazer. Essa turminha que vem hoje, tá, pra fazer a prova, não precisa se preocupar em fazer as atividades que a prof vai mandar hoje, tá? Até porque vocês vão chegar cansados, né? Vão querer descansar um pouquinho. Então a gente vai fazer um combinado, tá? Essas atividades que a prof vai mandar hoje de geografia e de matemática, vocês podem mandar pra prof até segunda-feira, tá bom? Que daí vocês podem fazer aí no final de semana, tranquilos, né? Não precisa, não vão estar cansados, vão estar com a cabecinha descansada. Se quiser fazer hoje também não tem problema. Mas quem não fizer hoje não vai levar falta, tá? Daí a prof libera para vocês entregarem até segunda, pra prof preencher a presença de vocês, combinado? Turminha, então em geografia a gente está conversando aí sobre a vegetação brasileira, né? E nós vimos na aula anterior quais são as principais, né, áreas de vegetações aqui do Brasil, que são aquelas 10 áreas, né, que apresentam as maiores espécies e variedades de vegetações aqui do Brasil. Nós também começamos a ver, né, algumas consequências do desmatamento. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso pra gente fechar aí o nosso conteúdo sobre vegetações, tá? Então, o que acontece quando um lugar ele é devastado, né? Ele é destruído. Então, nós vimos, né, na aula anterior, a porcentagem, né, a quantidade de queimadas que nós temos principalmente na Mata Atlântica, né, e na Floresta Amazônica, que são aí as maiores, né, as principais, são as que mais sofrem com desmatamento, e nós temos também toda a tragédia, né, que aconteceu no decorrer desse ano com o Pantanal, né? E o que é que acontece? Nós temos algumas consequências muito agravantes, tá? De toda esse desastre, essa catástrofe. Primeiro, é uma questão ambiental, né? Então, como vocês já estudaram inúmeras vezes, né? As árvores são responsáveis pelo oxigênio, né? Eu vou fazer uma pergunta. Se não tiver árvore, tem oxigênio? Até agora, né, não há nada que comprove que se não tivermos mais nenhuma árvore no planeta, continuaremos tendo oxigênio. Então, uma das primeiras consequências e uma das mais graves é a poluição, né? A poluição aí do nosso ar. Não tendo árvore suficiente, não tem árvore suficiente para limpar esse ar, para produzir oxigênio suficiente para tantas pessoas. Afinal, a gente não está vendo aqui só a respeito do Brasil, né? Isso pode acontecer em vários lugares do mundo. Então, uma das primeiras consequências, né, é a poluição do nosso ar. O ar fica pesado, pessoas sofrem com rinite, com asma, com todas as ites da vida por conta da condição do ar. E um exemplo muito claro disso aqui na cidade, né, nós temos sim um ar muito mais pesado, um ar muito mais denso, um ar mais seco de se respirar, certo? Em duas condições. Primeiro, quando chove, a gente sente esse ar um pouco mais leve, esse ar um pouco mais úmido. E quando nós nos deslocamos, né, para lugares que tem um pouco mais de campo, um pouco mais de árvore, né, um pouco mais natural,
nós também podemos sentir essa diferença, né, nesse ar. Principalmente os pais de vocês, que geralmente cresceram em lugares um pouco mais aí naturais, né, e às vezes chegam lá em lugares que tem mais vegetação e falam, nossa, até o ar daqui é diferente. E realmente, gente, é muito diferente, tá? Principalmente perto de rios, de lagos, cachoeiras, esse ar é muito mais úmido, ele é muito mais limpo por conta da vegetação que tem ali e acaba filtrando, produzindo esse ar de forma mais limpa, tá? Então, quando o pai e a mãe falar que, nossa, o ar daqui é diferente, acreditem, o ar dali realmente é diferente, tá? Segunda consequência, e uma consequência que eu acho muito triste e eu acredito que vocês vão concordar comigo, os animais, né? Todos os animais da nossa fauna possuem aí uma adaptação, né, às condições em que a floresta, que o habitat deles oferece. Passando por uma modificação, o corpo desses animais também demora a se adaptar, a se acostumar. Muitas espécies são extintas, né? E às vezes essas espécies que foram extintas eram alimento de outras espécies. Então acaba interferindo e muito nisso, tá? É uma coisa muito chocante, né? Se vocês procurarem reportagens a respeito do incêndio que teve, né, lá no Pantanal, primeira coisa que aparece é a foto de vários animais mortos, né, porque não conseguiram fugir de todo esse fogo. Então vocês imaginem o quanto esses bichinhos sofreram, né? Sofreram e sofrem por ter as suas casas, seus habitats completamente destruídos pela invasão humana, tá? Ali na página 220, nós temos alguns animais que são... me fugiu a palavra. São naturais, né, dessas vegetações. Então, a primeira tá falando ali da onça pintada, né, que é um animal natural da floresta amazônica, né, um animal típico dessa região, é um animal que possui a floresta amazônica como um habitat natural, tá? Segundo, nós temos o lobo-guará, que é natural do cerrado, né, que também é uma vegetação completamente diferente da mata amazônica, mas o lobo-guará é natural desse tipo de vegetação, dessa região, tá? E na outra é o mico-leão dourado, que é natural aí da Mata Atlântica, né? Então nós temos 3 animais que nós conhecemos bem, né? Animais que estão aí até nas nossas cerdas, né, de dinheiro, cerdas de real, porque são animais que estão correndo risco de extinção, tá? E como que acontece isso? Primeiro, porque o habitat natural deles vem sendo devastado, destruído, desmatado, queimado, tudoado. E porque, por mais que existam ações, muitos caçadores ainda vão atrás desses animais para fazerem a venda ilegal, tá? Algo nada legal, nada certo, mas que infelizmente acontece, tá? Então, consequências aí de toda a devastação dessas matas, né, dessas nossas vegetações. Primeira que nós vimos, uma questão ambiental, né, uma questão do nosso ar, da saúde, poluição. E a segunda aí são os animais que acabam perdendo completamente o seu habitat, tá? Fora essas duas principais, nós temos várias outras consequências, né? O solo, porque o solo precisa de árvores para se manter firme. Com o desmatamento, consequentemente, o nosso solo acaba se abalando, porque demora muito tempo para uma árvore crescer de volta e ficar do tamanho que ela foi derrubada, tá? Então temos aí várias situações diferentes, né? Porém, no meio de toda essa nossa briga, né, essas coisas nada boas que nós
viemos vendo, nós temos algumas pessoas que em meio a tanta turbulência ainda tentam ajudar, né? Tentam proteger essas reservas principalmente. Então lembra que a prof falou que existem algumas reservas ambientais onde não é permitida nenhum tipo de ação humana, né? Porém, o homem ousado do jeito que ele é, às vezes acaba indo lá e acaba fazendo o que não deve, tá? Responsabilidade de quem é cuidar, preservar do governo, né? Porém, nem sempre ele consegue amenizar a situação, então às vezes acaba assim acontecendo, né? Porém, às vezes eles conseguem achar quem foi que causou o incêndio, né? Se não foi um incêndio natural, né? Por conta de seca e tudo mais. E acaba detendo essa pessoa, faz essa pessoa arcar com a consequência dela, né? Mas nem sempre dá certo. Às vezes pegou fogo porque estava muito seco, né? Às vezes acontece. E existem muitos grupos que defendem a preservação, né, desses ambientes através de protestos, através de passeatas, né, através de abaixo-assinados. Então, se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão encontrar na internet vários abaixo-assinados que pedem a preservação total ou da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, né, pedindo para que tornem essas duas vegetações uma área de preservação em âmbito geral, né? Não tenham só pequenos focos de preservação, seja toda preservada e seja completamente proibido. Então temos muitas pessoas que defendem essa causa, que tentam ajudar, né? Nós temos polícias ambientais, principalmente mais próximos dessas regiões que contam com esse tipo de vegetação. Porém, mesmo tendo isso, às vezes acontece, tá? Uma consequência que eu esqueci de falar pra vocês, que é uma consequência muito séria, né? E que podemos estar vivendo agora. A queimada, né? O incêndio em um lugar, né? A devastação ali de uma vegetação pode ser responsável por mudanças climáticas, tá? Podem ser responsáveis por mudanças no nosso tempo. Como assim, prof? As massas polar, as massas de ar que saem, que circulam e causam chuva, frio, calor, neve, enfim, tudo mais, cada uma sai de uma região, tá? E nós temos muitas massas que saem lá da floresta amazônica, tá? Porém, essas massas, elas são responsáveis ou por causar umidade ou por causar seca, tá? Para essa massa sair de lá úmida, tem que estar chovendo. Para essa massa sair de lá seca, tem que estar seco, né? Então, um exemplo que podemos estar vivendo, né? Nós estamos em um período de estiagem bem grande, estamos tendo chuvas muito escassas, né? Um exemplo é o nosso racionamento de água. Então, pode ser que tenha acontecido algo lá que interferiu a gente nessa questão, né? Então, pode ser que lá esteja muito seco, não esteja suficiente e essa massa de ar que se desloca de lá e se direciona para o nosso estado, e isso vocês vão estudar ano que vem, vocês vão entender do que eu tô falando. Essa massa pode, em vez de estar vindo úmida, estar vindo muito seca e estar causando todo esse calor, toda essa seca aqui, tá? E não só aqui, em vários lugares, tá? E também não vem só da floresta amazônica. Essas massas de ar vêm de vários outros biomas, várias outras vegetações, várias outras regiões. Esse é um fenômeno que vocês vão conhecer no ano que vem, tá? Vocês vão trabalhar isso. É algo bem interessante, mas pode sim ser que essas ações, né, que não deveriam estar acontecendo, todo esse incêndio, esse desmatamento, interfira no nosso clima daqui, né? Que, por exemplo, hoje tá super seco, a prof tá com a garganta
uma belezinha, né? Então hoje o nosso dia tá muito seco, o nosso ar tá bem denso, bem pesado. Pode ser aí um fenômeno consequente da ação humana. Olha aí que belezinha. Galera, hoje então foi isso, tá? Nossa aula de geografia. Atividades, né? Então a gente conversou sobre alguns textos, a prof resumiu pra vocês, tá? Pra vocês não precisarem ficar lendo tudo, porque vocês precisam sim ler, mas acaba se tornando muito maçante, tá? Então, atividades. Página 221, algumas questõezinhas para respondermos. Página 123, atividade super fácil de assinalar X, tá? Super tranquila. E a página 224, que é uma atividade de colagem que vocês vão precisar lá do material de apoio de vocês da folha 7, tá? Atividades super tranquilas de fazer. Não entenderam? Avisa a prof, a gente vai conversar, a gente vai explicar, tá? Pra vocês conseguirem entender todas as consequências desse nosso desmatamento, tá bom? Galerinha, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão pra vocês e até amanhã!